Salve, salve galerinha, muito boa noite. Seja bem-vindo à projeção semanal baseado ao meu estudo. Galera, o que eu vou passar para vocês aqui é algo que eu faço para mim. Muitos podem achar errado, muitos podem ter outras maneiras de fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu faço para mim fazer uma projeção semanal direcional de como eu identifico os melhores pontos para pegar um trade 10-10 ali alinhado, tanto parte de SMC quanto parte de força da moeda, né, o Currency Strength Slope, né? E alinhado a outros indicadores que eu tenho ali que eu acabei criando com participação de um amigo, um grande amigo Vitão. Um abraço, Vitão. E tem isso, galera. Eu tô usando isso todo final de semana, tô passando para os meus alunos. Estamos pegando os melhores trades 10-10 ali. Se na semana não tem o trade 10-10, não tem operação. A gente vai fazer uma outra estratégia de abertura de Nasdaq, que é outra história. Aqui eu vou passar para vocês projeção de trade 10-10 ali, de swing trade semanal. E a swing trade em partes, tá? Porque são trades que às vezes no dia o preço movimenta demais e até paga o seu alvo, beleza? Então, eu sei que cada pessoa, né, que opera de uma forma diferente tem um tipo de alvo, tem, né, uma forma de fazer a sua gestão. A gestão é algo individual, mas vou mostrar para vocês exatamente o que eu faço, fechou? Então vamos aqui para a próxima tela, vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu faço, da maneira que eu faço, bem certinho. Espero que vocês curtam, tá bom? Qualquer coisa pode comentar no vídeo e eu trago para vocês, fechou? Vamos aqui para minha telinha. Vou abrir aqui o meu MetaTrader e vou mostrar para vocês desde o começo, galera. Esse aqui é meu gráfico, tá? Aqui é o meu watchlist, aqui são os meus indicadores que eu tenho. E galera, esse aqui é o indicador de força da moeda que eu recriei. O que que eu fiz, galera? Eu peguei o original dentro do Forex, dentro do fórum do Forex News e qual que é o nome do outro lá? Acabei esquecendo. Forex Factor, tem um fórum lá que a galera solta um monte de indicador antigaços, tipo assim, e você tem que reconstruir, tá? E através de tudo isso que eu vim trabalhando aí, para reconstruir essa base, criei diversos indicadores de TradingView e de MetaTrader. Então, esse força da moeda aqui é uma força da moeda que eu criei, que é meu. Eu fiz exatamente para mim, dentro da vertente que eu alinhei ali de estudo e tudo mais, beleza? Primeiro de tudo aqui, para não ficar enrolando muito, semanal, galera. Vamos observar o semanal. Vocês podem ver que o meu força da moeda não tem uma escala de grid, tem dois números fictícios de topo e fundo, mas essas linhas aqui são linhas de ciclo econômico, tá? Alinhado ao macro. E eu fiz todas as bases de cálculo alinhado com inteligência artificial para poder chegar nesses níveis. Parece até níveis com uma precisão exata, mas não são. Tem grande diferença entre um nível e outro. E tudo isso é base matemática, base de cálculo alinhado, beleza? Então, vou mostrar para vocês exatamente como que eu faço o estudo, tá? E como que eu utilizo esse indicador de força da moeda para poder me direcionar para a semana. Show? Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, a gente tem que ver o ciclo que a moeda está, tá? A gente viu aqui que o dólar, que é a linha vermelha aqui, ó, você pode acompanhar cada cor por esses botõezinhos aqui de baixo, tá? A gente pode ver que o dólar, ele fez um ciclo de alta, um ciclo de baixa, tá? O euro fez um ciclo de alta, fez um pullback na recuperação e está direcionando ao delta comprador. Podemos ver que o AUD fez um ciclo de baixa, tá indo, fez 50% do ciclo de alta e já começou a cair. Eu já tinha feito essa análise antes, mas estou mostrando para vocês exatamente, diretamente, o que eu já tinha visto, tá? Temos uma boa análise aqui para o NZD, mas vocês vão ver que em tempo menor ele já deu uma movimentação forte, então eu acredito que agora ele vai entrar no modo de recuo, de fazer um pullback para depois expandir de novo. Temos uma boa possibilidade para o JPY aí para ao longo da semana, então acredito que para terça, quarta-feira o indicador já começa a apontar uma boa região para poder fazer um operacional nele. Lembrando, galera, a gente está no final do ano. No final do ano, muitas posições já foram encerradas, muita gente saiu de férias, então o mercado pode não compactuar exatamente com aquilo que a gente quer
direcionar. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado nos pontos que a gente vai analisar, beleza? Para mim, galera, de cara aqui, mostrando para vocês, alinhado pelo ciclo, por tudo que eu tinha visto, eu não costumo operar CAD, tá? Eu também não costumo operar o GBP, tá? O JPY eu já tinha visto que ele tem uma boa oportunidade para o meio da semana, que ele está se estendendo ao fundo desse ponto aqui, ó. Ele pode chegar nesta recessão e começar a subir, mas ainda não é o momento. E aí sobrou pra gente AUD, CHF, euro e o dólar, tá? NZD tá muito bom, mas vocês vão ver em tempo menor que ele já fez a movimentação dele. Então eu vou tirar ele e vai nos sobrar esses quatro, né? USD, euro, CHF e AUD. Show? A gente pode ver que o dólar já fez o ciclo de alta, ciclo de baixa, já expandiu e ele tem que fazer um pullback. A gente pode ver que o euro fez o ciclo de alta, está vindo para o ciclo neutro para depois fazer a sua expansão. Só que eles estão trocando essa movimentação aqui já, galera. Olha aqui, ó, já estão cruzando aqui e daqui mesmo ele já pode fazer a movimentação mais reforçada, vamos dizer. Eu estou premeditando, é uma visão minha, perante ao que eu venho acompanhando do mercado, que o euro ele faça a seguinte movimentação, que ele vai chegar aqui no delta comprador e a partir do delta comprador ele vai jogar de alta, tá? Vocês podem ver que o CHF ele costuma acompanhar bem os pontos do euro. E o CHF está caindo em conjunto. Então eu acredito que o CHF ele sempre dá uma espaçada, ó, do euro, nunca fica exatamente no mesmo ponto. O CHF pode até cair um pouco mais, pode vir aqui embaixo, trabalhar a neutralidade para depois subir. O dólar, como ele já fez essa grande movimentação, ele tem que fazer um recuo, ele tem que fazer os 50% dele. Então eu vejo uma fraqueza para o dólar para essa semana, tá? E o AUD também ele já tá nesta fraqueza. Pô, Thiago, mas tá tudo caindo, mais alinhado ao ciclo, ó, que já fez ciclo de baixo, já fez ciclo de alta aqui, ó. Eles estão alinhando e fazendo essa troca. Toda essa movimentação desta região pode ser o ponto ideal para eles começar a fazer a nova movimentação deles. Não precisa necessariamente chegar na neutralidade, travar, brigar aqui, tá? Daqui mesmo ele já pode ir. Se a gente descer pro diário e eu vou tirar os que a gente não vai utilizar, a gente vai poder ver o quê? O CHF fez movimento contrário ao AUD. O dólar fez movimento contrário ao euro, tá? E aqui eles estão intercalados, ó. AUD, CHF. CHF, AUD. CHF e AUD. Eu acredito, galera, grandemente que o euro ele já tá num ponto que ele já pode começar a alinhar um pouquinho na neutralidade para depois subir, ou até daqui mesmo já pode subir direto, beleza? CHF já está num ponto excelente para subir. O dólar, pô, Thiago, mas você quer que o dólar fique fraco para eles caírem? Beleza, a gente tem o desempenho da semana toda, hoje é domingo. Então, lembra que tem uma historinha que a galera fala que os primeiros movimentos da semana são movimentos falsos para que do meio da semana em diante o preço realmente movimente a maior padronização ali de movimento macro? Seria isso aí, galera. Então, o que que pode acontecer aqui durante a semana olhando pelo diário, tá? O AUD pode chegar aqui no delta, comprador, fingir um rompimento e cair. O dólar pode vir aqui no delta, comprador e cair, tá? Porque vocês podem ver que ele tá vindo rejeitando, ó. Ponto mais alto, um pouco mais baixo, ele pode vir aqui de novo, rejeitar de novo, alinhando e cair. E o CHF e o euro, ambos tocaram na linha, ambos já fizeram um movimento maior, a gente chama de shift, né, buscando o ponto mais alto. E eles já podem fazer a grande movimento de alta aqui alinhado ao semanal. Então toda essa base que eu estou trazendo do diário, eu estou alinhando do semanal, tá? Agora a gente vai ver o 4 horas. E eu vou deixar somente aqueles caras que a gente já conversou, tá? CHF e AUD. Olha lá, galera. A gente pode ver que o dólar ele já está vindo buscar um pouco mais de força. Ele já caiu do final da semana para cá, olhando pelo 4 horas. Então lembra que eu falei que o dólar ele pode vir fazer aquele alinhamento para depois cair. Então o dólar ele pode ficar forte hoje é domingo, segunda, buscando pontos mais altos para depois cair.
beleza? Chegando aqui na neutralidade, no delta, até na recuperação e depois cair, fazer esse alinhamento de rejeição de pontos mais altos, tá? Assim também como o CHF, ele já chegou na região, já rejeitou um pouco. Vamos ver se ele vai continuar dentro da região aqui. O euro já deu aquela despencada. Lembra que eu falei que o euro tava quase lá no semanal no pontinho bom? Tá vendo aqui, ó? Se o dólar pegar força, o euro cai. O euro caindo, ele chega na recessão. Recessão é o ponto ideal para o euro chegar e fazer uma grande movimentação a mais de alta. Então a gente tem que buscar um pontinho mais abaixo um pouquinho para que o euro fique forte de verdade e faça essa troca com o dólar. Vamos imaginar que o euro chega na recessão, até na depressão aqui, e o dólar chega num 2, 3 níveis acima, chega na neutralidade para depois cair, buscando pontos mais baixos. O AUD, ele tá aqui alinhando, só que ele pode dar uma buscadinha aqui na recuperação em tempo menor para depois cair. Então todos esses trades que eu falei para vocês, galera, são ao longo da semana, não é para agora. Então a gente pode ir lá e buscar um euro USD, né, buscar um ponto mais baixo de compra no euro USD, tá? A gente pode buscar o USD CHF, um ponto de venda, né? Porque o CHF é a moeda secundária. O USD CHF, um ponto de venda, certo? A gente pode buscar no AUD USD um ponto de venda para o AUD USD, porque eu acredito que o AUD ele vai cair forte e o dólar ele pode se neutralizar em queda. Só que aí às vezes a expressão de queda do AUD pode ser mais forte do que a do dólar, levando assim ao AUD fraquejando perante o dólar, tá? Então seria uma venda referente a AUD USD, tá? AUD USD, certo? Uma venda. Então seria esses três pontos, galera. Euro dólar compra, USD CHF venda, AUD USD venda. Galera, eu só vou entrar se tiver tudo alinhado com todas as bases que eu tiver. Se outra base já não tiver alinhada, é riscado. Por mais que aqui esteja mostrando, é riscado, eu não vou utilizar. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou lá pro meu TradingView, vou fechar aqui, ó. Vou lá pro meu TradingView. E aí lá no TradingView a gente vai tirar essa base, tá bom? A gente vai ver o EURUSD, o USD CHF rápido e o AUD USD. Fechou? O mercado já abriu levemente aqui no mesmo nível, já deu essa movimentação um pouco mais forte no EURUSD. A gente vai buscar o diário. No diário, galera, a gente pode começar a observar o seguinte, que o preço ele veio de pontos mais baixos, né? E veio decrescente. Aqui ele começou a se alinhar para fazer um rompimento mais alto. Só que vocês podem notar que teve dois dojis do diário, ó. O preço brigou lá em cima, brigou lá embaixo, brigou lá em cima, dois dojis. E aí ele pode vir buscar essa região aqui, ó. Que lembra que eu falei para vocês que eu já tinha analisado? Que era a melhor região. Vou até remover e vou colocar de novo junto com vocês. Buscar de novo essa base aqui dentro da trendline para depois subir, fazer essa movimentação que seria aqueles 2 dias de falso movimento do euro pegando um pouquinho mais de força para cima, caindo para depois alinhar de alta. Beleza? Então, como a gente já viu que o preço estava rejeitando pontos mais altos e agora pode ser o momento do rompimento dele ali, vamos começar a descer o time frame. Deixa eu só apagar esse. Vamos descer o time frame por 4 horas e por 1 hora para a gente analisar isso aí, tá, galera? Em 4 horas e numa hora, o que a gente pode notar aqui, ó? A gente pode notar que tinha um order block aqui, ó, OBzinho, certo? Tinha um OBzinho aqui, certo? Aqui também tinha outro OBzinho, ó. Aqui houve o rompimento foi aqui certinho, ó, outro OBzinho aqui. Aí tínhamos, opa, que eu tô revelando ó, antes do tempo aqui a arma secreta, hein? Aí teve o rompimento de corpo cheio aqui. E temos esse ponto aqui. Galera, tem um segredo que eu falo no meu curso, para quem não assistiu, entra nos meus vídeos aí, eu ensino todo o segredo do SMC, que é o que eu aprendi lá em 2020, 2021, 2020 para 2021, final do ano, e eu utilizo até hoje. Fiz algumas adaptações para algumas coisas que eu utilizo, mas é o que eu uso para poder fazer meus trades, beleza? Galera, segredo, vou até falar o segredo aqui de novo. O preço, galera, ele trabalha buscando
liquidez de topo e fundo. Se ele não consegue romper uma liquidez, ele inverte a busca da liquidez para depois voltar a outra liquidez. Então, se a gente for notar, aqui rompeu a liquidez de topo. Aqui criou a liquidez, ó, mas não conseguiu romper. O que aconteceu com o preço? Ele veio buscar anteriormente a liquidez mais baixa, rompeu, beleza. Tentou criar uma liquidez mais alta ali, não conseguiu subir acima do ponto anterior. O que aconteceu? Ele veio buscar a liquidez de fundo, rompeu essa liquidez de fundo e de bônus levou a liquidez extra lá do fundo, né, da expansão, o ponto mais alto e ponto mais baixo do preço, renovando um ponto mais baixo, sendo assim, capturando liquidez suficiente para poder capturar essa liquidez e levar o preço para cima. Beleza? Capturando toda essa liquidez acima. Sabendo disso, galera, o que a gente vai observar aqui nesta base aqui? O preço veio, capturou o topo, definiu um novo fundo, veio, capturou o topo. Thiago, mas ele capturou e inverteu. Cara, só importa ter capturado. Capturou, aqui ó, se a gente for ver, teve o ABzinho, ó. Olha lá, vamos lá. Deixa eu marcar aqui em cima, que senão vocês vão falar aqui. Pô, capturou topo? Não, galera, ó, ele bateu no AB, não conseguiu fazer um topo mais alto que essa região. O que isso mostra pra mim, galera? Mostra que tem liquidez acima, show de bola? Aí tínhamos liquidez desse fundo, desse fundo, desse fundo, desse fundo. Aí o que ele veio aqui, ó? Veio buscar este ABzinho, certo? Aí se a gente for alinhar, buscou liquidez deste AB, não conseguiu capturar um fundo mais baixo. O que ele fez? Foi voltar a tentar capturar topos mais altos, né? Aí tínhamos liquidez aqui e liquidez aqui, ó. Aí ele parou nesta liquidez deste mini OBzinho aqui, ó, interno. Ele não é uma POI, né? Pra quem não sabe o que é POI, tem lá no meu curso. Não é uma POI, parou aqui e deu uma segurada. Só que, galera, se a gente for observar um pouquinho só, a gente vai notar um negócio bem legal, que é o seguinte. Temos, né, aqui nesse topo, né, quando a gente fala de POI, houve um rompimento aqui pelo doji, que a gente pode utilizar ele como positivo ou negativo, ele serve como ponto neutro. Houve um rompimento aqui, então esse cara seria o último AB, certo? Se o preço parou aqui embaixo, buscou esta região e ele pode subir um pouco, lembra que eu falei que o euro ele tem que cair um pouquinho na macro, mas olhando para tempos menores ele pode subir um pouquinho mais para depois ele cair? Qual que é a perspectiva que o preço me traz? Ele me traz a perspectiva de que ele pode buscar este OB. Deixa eu colocar numa cor aqui que vocês enxerguem melhor. Buscar este OB aqui, ó. Certo? Que é o OB do topo aqui, ó. Essa daqui já foi testada, acabou gerando até indução de preço, ó. Temos uma indução de preço aqui. Não conseguiu fechar essa indução que gerou liquidez. Gerando liquidez, o preço do euro ele pode chegar a buscar esses pontos um pouco mais altos para depois, galera, ele testar um OBzinho mais baixo, né? Deixa eu ajustar aqui para testar um OBzinho mais baixo e depois subir. Vocês lembram que eu falei que o euro estava num ponto que logo logo ele poderia buscar um rally mais alto, né? Mas primeiro ele precisa cair, galera, né? E aí temos esse ponto aqui mais abaixo. E temos uma região que a gente tem que observar, que é o seguinte. Para quem assistiu ao meu curso, sabe que eu ensinei sobre o Breaker Block. O que é o Breaker Block, galera? Breaker Block é um order block validado, né, de alguma região, que ele já foi testado em tempos menores. Aqui no 4 horas ele não vai estar como Breaker Block, mas uma hora eu sei que ele tá. Por isso que eu tô marcando aqui para mostrar para vocês. Inclusive tá na ponta do pavio aqui, ó, numa hora. Aí ele foi rejeitado, certinho, alinhou o operacional para ele continuar a queda, só que ele passou e rompeu de uma vez. E ele inverte a força dele, como se fosse o famoso suporte e resistência que a galera faz. Pô, um suporte quando é rompido vira resistência, uma resistência quando é rompida vira suporte. E aí foi ele que deu essa travada aqui, galera. E aí se a gente for notar na macro, quando ele começou a sair lá de cima, lá ó,
para poder alinhar o preço para fazer o rompimento, se ele fizer este alinhamento certinho que eu tô mostrando para vocês, buscar um ponto mais alto, ó, vai ficar filé. Vai ser uma nova pernada monstruosa do euro de alta logo menos, ok? Só que quando ele ganhou essa região aqui, que ele completou esse FVG, completou toda a base, ele ganhou um novo nível. E esse nível já está sendo trabalhado, já está travando aqui a galera. E eu vou descer por 1 hora para vocês notarem isso aqui que eu tô falando, galera. Olha aqui, ó, o breaker block que eu tinha comentado, ó. Cravado o breaker block aqui dessa região, tá? Esse breaker block a gente poderia puxar até de uma região anterior também, ó, que tá validado, ó. Validado, região de breaker block, segurou, não rompeu acima, voltou e inverteu a posição, ok? Vou até classificar ele aqui como breaker block, ó. Segurou a base e a gente pode notar o que? Aí entra aquela base da aula que eu passei para vocês sobre captura de liquidez, ó. Capturou a liquidez aqui, certo? Tem uma liquidez em aberto aqui em cima do breaker block. Tinha uma liquidez aqui, foi capturada, puxou pontos mais baixos, fechou até a liquidez aqui do doji anterior, fez essa base aqui um pouco mais baixa, e a partir disso aqui, galera, qual foi o último, é o que eu ensino pra galera, né? Vamos pegar candles positivos, tá? 1, 2, dos topos só, 1, 2 topo, 3 topo, ó, a gente for puxando pela LTB, ó, topos, pontos mais altos. Então, esse ponto, este ponto, este ponto, este ponto. E se a gente for descendo, ó, temos esse doji, tá? E aí, tá vendo que esse doji ele foi engolfado com força, que levaram o preço todo para cima? A gente poderia até classificar esse cara aqui, ó, como um breaker block, ó, também, tá? Porque era uma região que foi rompida, foi validada, inverteu o preço, breaker block. E olha lá onde o preço chegou e deu a testadinha. Só que é o seguinte, galera. Tá vendo que o preço já capturou a liquidez aqui de baixo? Já testou o breaker block? Já alinhou com o nível lá de trás? E agora, o que está acontecendo? O preço ele veio caindo, definiu esse rompimento, onde foi o último candle negativo antes deste rompimento de topo anterior pelo doji. Foi esse cara aqui, ó. E aí a gente vem, joga o OBzinho, tá? E se a gente for pegar, né, uma coisa que eu ensino lá no meu curso sobre a FIBO, tá? FIBO de projeção. Pegar a FIBO de projeção, dar uma revertida aqui, ó, do ponto mínimo ao ponto máximo, a gente vê que o preço já testou 50% 2 vezes, certo? Testando a região de 50% eu ensino também, lá que uma pernada boa, validada, ela tem que vir testar 50% depois da expansão. Então, a expansão máxima testou 50%, ó. Vou até puxar para frente aqui para vocês verem, ó. Após a expansão máxima, testou 50%, validou a região. Quando ele valida a região de 50%, o que a gente pode fazer, que eu até ensino no curso também, a gente vai pegar a base que testou 50%, medido ao topo, e vamos projetar aqui uma região de 71, 79 a 88 da FIBO, ó, que está cravado ao meu OB, tá? Então, galera, olhando por essa perspectiva, o preço pode subir aqui em cima, mas ele pode não cair muito o suficiente. Ele pode parar nesse OBzinho aqui antes, ó. Ele pode ir lá em cima, buscar esse OBzinho lá do topo e cair. Como ele pode daqui mesmo não conseguir romper e voltar para esse OB aqui embaixo. E aí deste OBzinho aqui de baixo, ele pode já buscar uma nova pernada de alta, tá? Ó. Já pode buscar uma nova pernada de alta. Direto assim, ó. Então ele tem dois caminhos que ele pode seguir. Galera, eu sei que o euro dólar é compra. Mas onde que eu vou comprar ele? Depois que ele subir e cair lá de cima para cá, ou se ele vir não conseguir romper e daqui mesmo ele já vir buscar uma movimentação mais alta. Baseado no meu alinhamento ali de projeção de topo ao fundo, tem essa região cravadinha 71, 79, 88 da FIBO. Se eu puxar lá atrás, ó, eu tenho a região a partir do breaker block. Então, se ele vir para querer capturar a liquidez abaixo dessa região que já foi capturada, tem uma região 71, 79 e 88 da FIBO alinhado aqui embaixo, ó.
E aí eu posso notar que no H1, aqui foi um OB simples, né? Não é uma POI, mas é um OB simples, que não foi testado ainda, certo? Então eu tenho um alinhamento de H4, que seria esse cara aqui de baixo, um alinhamento de H1, que seria esse cara aqui embaixo, e tem esse cara aqui do meio. Pô, Thiago, mas como que você vai saber qual que você vai operar? Aí que tá o pulo do gato. Os caras que ganham grana com SMC, os caras fazem o quê? Os caras vão, demarcam os OB que eles têm, espera o preço reagir ao OB. Quando reage, faz o alinhamento, eles entram na operação e apagam os demais OB. Aí parece que o cara é sniper. Pô, caraca, mano, o cara botou o OB, o preço veio, bateu no OB, fez ali a inversão e bum, o cara entrou com a mão cheia e fez muita grana. O cara, ele vai marcando vários OBs no gráfico dele. Um OB simples, um OB POI, e vai marcando, vai pegando cálculo, vai marcando as regiões, breaker block. Quando que ele atua? Ele atua quando acontece o alinhamento do preço com a região que ele quer, com aquilo tudo, fazendo aquela inversão. A gente tá vendo o H1, galera. Agora você imagina que o preço começou a cair, chegou aqui no M1, o preço fez todo o alinhamento no M1, capturou fundo, alinhou, fez choque interno. Quando alinhou para romper de alta, você entrou no M1 alinhado H1, H4 de compra, buscando aquela pernada macro que a gente viu na força da moeda. Show de bola. Isso sim é ser sniper. E é isso que a galera faz. E é isso que a galera não mostra. Porque a galera que faz isso, eles querem que você acredite que todo AB é o OB cabuloso. É o OB, pô, chega aqui no OB, ó, coloca uma ordem de compra aqui, uma ordem de venda abaixo do OB, não sei quantos pontinhos, e bota ali. Risco-retorno muito curto. Mas a forma correta que eu aprendi de operar o SMC, depois de muito tempo batendo cabeça, porque a galera ensina isso. Pô, OB é região institucional. O pessoal vai bater ali e vai rejeitar. Não é sempre assim, galera. Muitas vezes acontece que uma região muito trabalhada, né, por grandes players. Porém, às vezes o preço passa lotado. Às vezes aqui embaixo está muito mais interessante para ele. E aí você vem, enche a mão aqui, bota um stopinho aqui, o preço vem e passa lotado. Aí quando ele chega nesse OB aqui, que ele vai reagir um pouquinho melhor, você já tomou um stop muito grande ali, você fala, ah, não vou tentar hoje mais não, já fiz a minha de hoje. Aí você perde de pegar uma oportunidade. Então, o segredo do SMC é você esperar o preço interagir com a região e rejeitar a região. Chegar, capturar uma liquidez de fundo, fazer um shift de alta, retestar a região, buscar alinhamento ali, fazer um choque. Depois do choque, você vai entrar na continuidade do choque, porque existe muito choque falso. Então, você tem que ver o alinhamento da macro ao micro, ver toda essa base de alinhamento. Choque falso, não é? Beleza, top. Vai fazer o boss, você entra no boss, no rompimento do boss alinhado M1 com H1. Fez toda essa base, galera, não tem erro. Bota o trade ali, stop curtinho, deixa correr e vambora. Por quê? Aqui a gente tá fazendo o quê? Alinhando força da moeda, tá? A base da força da moeda. Lembra que eu falei que o euro ele pode cair um pouquinho, o dólar pode ficar forte? Se o dólar ficar forte, ele vai trazer o preço para baixo. E depois a gente quer fazer uma compra no euro, baseado à força da moeda, um pouquinho mais para baixo do semanal, certo? Então, um pouquinho mais para baixo, pode ser aqui, como pode ser aqui. Dois pontos muito bons, certo? E aí, qual que a gente tem em visão? Se o dólar vai ficar um pouquinho forte, ele vai derrubar o euro, ele pode trazer os preços para cá. Como também o dólar pode ficar neutro e o euro subir um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais assim para depois começar a cair, para depois subir de novo. Então a gente tem que fazer essa perspectiva em ambas as partes para buscar o melhor trade. Qual que é o melhor trade? Trade 10-10 que a gente fala. Trade 10-10, galera, é esperar o preço chegar nessa região ou nessa aqui e interagir, porque ele tá todo alinhado à minha projeção de FIBO, né? Ele tá todo alinhado à minha projeção macroeconômica, alinhado ali à força da moeda, ele tá alinhado a toda a base de captura de liquidez anterior e tá top. E agora vem a arma secreta, galera. A arma secreta é isso aqui, ó. Volatilidade normalizada. Volatilidade normalizada é um indicador que eu fiz com auxílio do Vitão. O Vitão é um grande amigo meu que me ajudou muito ali a conhecer base de macro. E a partir dele a gente criou algumas ferramentas para a gente utilizar, né? Pra gente mesmo, né? E a gente
chegou nessas ferramentas aqui que não existem no mercado. A gente criou isso aqui não existe, galera. A gente criou o código, a gente criou a formulação e a gente utiliza para nós, tá? E se você quiser, né, ter essas ferramentas para vocês, entre em contato comigo, porque foi uma coisa que eu pensei, galera, curso, tá tudo liberado para vocês, vocês vão aprender, é estudar, estudar, estudar. Quero as ferramentas que você usa também, Thiago. Aí eu vou vender um acesso da ferramenta para vocês, uma forma de vocês ajudar. Ao meu caso, no caso, como eu tô, né, liberando todos os cursos, fazendo essas projeções, se você quiser auxiliar aí o meu projeto, o meu trabalho, para que eu continue trazendo isso aqui para vocês, quiser ter as ferramentas que eu tenho, consegue ter no seu computador tranquilo, eu consigo arrumar uma licença para você, até fazer um vitalício, tá? Mas tudo que for questão a ferramenta, eu não consigo liberar nesse momento para vocês, galera. Quem sabe futuramente, de graça também. De graça por enquanto só os cursos, mas as ferramentas são um ponto muito importante, desde a força da moeda à volatilidade normalizada. Tem volatilidade normalizada tanto para MetaTrader quanto para TradingView e o força da moeda também, tá? Tem ambos aqui. Um dia eu faço um vídeo só explicando todas as minhas ferramentas e subo aí pra vocês verem. Fechou? Mas agora eu vou ensinar pra vocês um pouquinho da volatilidade normalizada, como que eu utilizo ela. Galera, esquece parte gráfica agora. Vocês vão ver os desenhos, isso que eu fiz. Vocês vão observar volatilidade normalizada. Vocês podem ver que ele acusa quando o preço tá barato demais e quando o preço tá caro demais. Quando o preço entra em divergência, ó, o preço estava caro aqui já, nesse candle, ó. Aí você pode ver que o preço começou a cair em zigue-zague, travando a volatilidade por dentro dele, ó. A linha de volatilidade preta, a linha de preço do mercado azul. E aqui ele continuou subindo, ó. Então ele gerou uma divergência de queda contra uma divergência de alta, mostrando que o preço poderia dar uma agressão logo logo. Após ele subir toda esta região aqui, ele lateralizou e ele continuou caindo aqui, trabalhando num preço barato. A gente pode notar que, lembra que eu falei que o euro poderia fazer um novo rally de alta e continuar buscando pontos mais altos? É exatamente o que me mostra aqui na volatilidade normalizada, porque a volatilidade está por baixo do preço e está apontando para cima, mostrando probabilidade mais compradora do euro do que vendedora, certo? Se a volatilidade estivesse por cima dessa forma, apontando para baixo, a gente pode notar que o preço tende a cair, tende a buscar pontos mais baixos. Como a gente já previu ali, alinhado à força da moeda, que o euro estava próximo a fazer uma grande movimentação de alta, pode fazer, porque a volatilidade também está me apontando isso, tá? Pô, Thiago, e se esse preço começar a se movimentar para baixo, começar a cair? Ambos são on-tick, que a gente chama. Então, eles vão se atualizando ponto a ponto. Tá vendo que ele está se mexendo já até aqui, ó? Então, o que que ele pode fazer? Ele pode descer até a volatilidade, fazer um pullback na volatilidade um pouquinho mais baixo e depois esticar de alta, que é esta quedinha que a gente quer que o preço faça. Vocês podem ver aqui, ó. Até vamos ver se eu consigo voltar. Aqui, ó. Voltei aqui pra vocês verem. O preço ele veio aqui de cima, ó, veio caindo, tal, caiu, caiu, caiu. Aí quando chegou aqui que o preço cruzou para cima da volatilidade, ambos estavam apontando para cima, o preço veio, fez o pullback. Pode ver que nessa hora que o preço fez o pullback, foi isso aqui, ó, foi esse engolfo com shift de alta, ó. Depois fez um novo pullback na linha e explodiu de alta. Então fez um novo pullback, explodiu de alta e continuou subindo. Aqui de novo, ó. O preço estava por baixo, chegou numa região de preço barato, lateralizou. Quando ele rompeu a região, explodiu de alta, o preço começou a pegar força de alta, ó, força de compra. E foi, até que ó, a volatilidade passou por baixo, se manteve por cima, passou por baixo, se manteve por cima. Quando ele chegou na terceira vez de preço caro, olha a diferença, ó. A volatilidade, quando o preço está crescente, com força compradora ou vendedora, ele se trava dentro da região de neutro caro, da mesma forma neutro barato, neutro barato. E a gente consegue ajustar isso aqui, ó, e observando isso de time por time, H4, H1, etc e tal. Então no H4 ele já está me mostrando compra. O preço pode cair? Pode, ele pode vir fazer um pullback na linha, porque ele acabou de romper. Então sempre que ele rompe, ó, ele pode vir fazer um pullback na linha, até um pouco por baixo da linha e depois continuar.
que é esse movimento que a gente quer, ó, de queda. Mas se a gente jogar no H1, a gente vê que o preço já está em queda, a volatilidade está por cima e ele veio apertando o preço. Então, grande probabilidade do preço chegar nesta região que a gente quer, do 50% alinhado, e depois subir. E faz uma medição rápida aqui para vocês verem, ó. Desse ponto até aqui embaixo é região de preço caro para barato. Ele estando em preço barato, alinhando quebra de alta de novo, fazendo pullbackzinho, alinhando de alta. Tudo isso alinhado a tempos menores, galera, alinhado a 4 horas, não permitindo que o 4 horas, né, se ele não rompa a região e se mantenha por baixo, por mais que ele rompa um pouquinho, volte para cima, só se começar a observar essas coisinhas, parece ser difícil, mas é facinho, facinho, facinho. Você vai observando isso, você consegue ver o direcional do preço. Quando o preço chegar aqui e ele estiver demonstrando força compradora alinhada à volatilidade normalizada, alinhada à troca de movimentação de tempos menores, alinhada à força da moeda, chegou lá no delta comprador que já está batendo de alta. Galera, é o trade 10-10. É o trade 10-10 que vocês querem pegar pela semana, que vai te pagar 8%, 10%, 12%. Pô, Thiago, mas, cara, eu prefiro clicar 3 vezes na semana, 3 trades na semana, do que ficar clicando todo santo dia. Tem uma estratégia do S30 que eu pego a abertura, é um trade rápido? Tenho. Mas o trade que eu coloco mais capital com mais qualidade são nesses trades aqui. Porque vem toda a base de alinhamento para daí eu fazer alguma coisa. Então, é algo que eu botei um pouco de mais calma, cuidado, porque é meu capital próprio que eu opero nessas bases aqui. As aberturas eu opero em capital de mesa, então fica mais fácil para mim, né? Capital de mesa e tudo mais. Só que, como é meu capital, eu tenho que ter um pouquinho mais de juízo, vamos dizer. Nesse juízo que eu tenho que ter um pouquinho a mais, eu vou ter muita cautela, esperar total alinhamento para fazer as melhores operações. Beleza? O preço é tá bem legal. Eu acredito que vem entre terça e quarta-feira. Tem uma base de alinhamentos que a galera fala que é sobre de domingo, segunda e terça são movimentos falsos. Para da terça, quarta, quinta e sexta, o preço der continuidade no seu real direcional da semana, certo? Tô sabendo disso, o movimento falso pode ser uma leve alta, uma leve queda para terça, e aí sim ele pegar um movimento de alta mais forte entre terça e quarta-feira para buscar até sexta-feira uma continuidade de movimentação. Que é isso aqui, galera. Ou ele vai pegar um pouquinho de alta e volta para cá, ou um pouquinho de alta e volta para cá, ou pro nível abaixo. Ah, Thiago, você tá jogando. Não, não tô jogando. Eu quero fazer a compra do euro. Eu quero escolher o melhor lugar para me comprar o euro. Então eu vou esperar chegar aqui embaixo, galera. Eu vou botar o meu alarme, ó. Vou botar meu alarme. Quando bater meu alarme, eu venho ver que ele movimentou, o que ele fez. Não tem que ficar batendo cabeça me preocupando. O alarme serve para isso. Ele chegando na região, eu não vou operar comprado. Chegando na região, eu vou esperar ele fazer todo o alinhamento para eu fazer. Se o trade for sem mim, bater na região e explodir de alta, cara, não tem o que fazer. Sei que eu vou ficar feliz que eu fiz uma leitura correta, mas se não for para mim entrar todo certinho, 10-10, alinhadinho, barra 10 ali, não vou entrar, tá? Então, para mim não ficar estendendo muito esse vídeo, que eu já falei demais, eu não vou analisar os demais, galera. Observem aí na base que vocês viram aí, tá? As melhores moedas para a semana são essas aqui, tá? E eu vou atualizando vocês. Se na sexta-feira der tudo certo, eu trago um vídeo rápido para mostrar se o trade bateu, como é que foi, desenvoltura, etc e tal. Beleza? Então não vou ficar me alongando muito aqui. São as melhores moedas para fazer trade na semana. Euro comprado, USD CHF vendido e áudio USD vendido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer novidade, pode comentar aí abaixo. Se tiver alguma dúvida, quiser falar diretamente comigo, tem o meu Telegram na descrição e vocês podem entrar em contato comigo pelo Telegram. Fechou, galera? Tamo junto. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana para vocês, início de semana, né? Que traga muitos gains, cautela, porque a gente tá no final do ano já. Então, pode ser que o preço dê uma trolladinha, mas
Lembra, se você quer ser um trader consistente, você tem que estar bem alinhado àquilo que você está fazendo. E quando você está bem alinhado, você não vai ter medo de fazer. Você simplesmente vai saber que é a hora certa é de fazer. Então, estude, tem todos os meus cursos aí. Veja as minhas projeções, veja as minhas marcações. Faça o mais semelhante que você puder. Se tiver dúvida, me chama. E é isso, galera. Tamo junto, viu? Uma ótima semana pra vocês. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau, galera. Abraço.